Mas Jesus não se importou com a notícia e disse a Jairo: não tenha medo, tenha fé. Marcos capítulo 5, versículo 3. Este é o texto da nossa reflexão de hoje. Jesus estava a caminho da casa de Jairo, dirigente da sinagoga, para orar pela sua filha que estava enferma. Mas antes de chegarem lá, algumas pessoas da casa de Jairo vêm ao encontro deles com a notícia de que a menina já tinha morrido. Jesus não se importou com o que eles disseram, mas Jairo certamente ficou com muito medo. Né? E o texto diz, né, que Jesus se dirige a ele naquele momento e diz: não tenha medo, tenha fé. E sabemos que ao chegarem à casa de Jairo, Jesus ressuscita a menina. E se você procurar em qualquer dicionário o antônimo de medo, vai encontrar uma resposta do tipo coragem, bravura, valentia, ousadia, né, destemor, audácia, atrevimento, né, etc. Mas neste texto, Jesus parece classificar a fé como a melhor resposta para o antônimo de medo. Né? E podemos citar outros exemplos em que Jesus coloca, né, o medo e a fé em lados opostos. Quando Jesus e seus discípulos estão atravessando o lago e começa a soprar um vento muito forte, as ondas arrebentavam com força em cima do barco, e este já estava ficando cheio de água, né? Diz o texto, Marcos capítulo 4, versículo 38 a 41, que Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram, né, e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? E ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e se fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Um outro exemplo, quando os discípulos também estavam no barco, né, e desta vez atravessando o lago sozinhos, e Jesus vem ao encontro deles andando sobre as águas. E diz, né, Mateus capítulo 14, versículo 26 a 32, que quando os discípulos, né, quando viram Jesus andando sobre o mar, eles ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E Jesus disse, né, venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! E imediatamente Jesus estende a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Vejam, a fé, a confiança em Deus, né? Acreditar na intervenção de Deus, na intervenção amorosa de Deus na nossa história, é certamente a melhor alternativa contra o medo. A fé ela parece estar para o medo como a luz está para as trevas. Onde tem luz, as trevas se dissipam, assim como onde tem fé, né, o medo desaparece. Né? E o oposto também é verdadeiro. Quando a fé é pequena ou inexiste fé, né, o medo toma conta. Veja, foi no Éden a primeira vez que o ser humano experimenta o sentimento de medo. E isso aconteceu quando o ser humano peca e perde a confiança em Deus. Né? Antes disso, o homem e a mulher não sentiam vergonha de estarem nus, né, e não tinham medo de Deus. Mas após comerem o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, começam a experimentar o medo. Gênesis capítulo 3, versículo 8 a 10 diz, né, que ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo.
Lutero, ao comentar este episódio, afirma que originalmente havia no ser humano a mais completa confiança em Deus, de modo que ele não teria sido capaz de ter medo nem mesmo se tivesse visto o céu ruir, né? Contudo, após pecar, passa a ter medo até do ruído de uma folha em plena luz do dia, né? Isso porque, segundo Lutero, quando se perde a confiança em Deus, né, se perde a fé, né, a consciência fica terrivelmente apavorada. A incredulidade segue-se o pavor, o ódio e a fuga de Deus. Foi, portanto, né, o pecado e a consequente perda da confiança em Deus que deu lugar ao medo. E, portanto, para vencermos, né, o medo, né, seja ele qual for, nós precisamos restaurar, a nossa fé, a nossa plena confiança e dependência total em Deus. E talvez seja por isso, né, que a expressão não temas é tão comum na Bíblia, né, pela necessidade de incentivar o ser humano a voltar a ter fé em Deus, né, e a conhecer o seu amor incondicional por nós. Como afirma 1 João, né, capítulo 4, versículo 18 a 19, que no amor não há medo, né, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. E depois ele diz, né, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Né, nós precisamos conhecer esse amor incondicional de Deus por nós. E Deus já provou o seu amor por nós ao nos enviar Jesus para morrer no nosso lugar, né, por nós. Segundo o Evangelho, Jesus ele morreu para perdão dos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. E assim como ele venceu a morte por meio da fé nele, nós também a venceremos para viver novamente e eternamente na comunhão com Deus. João capítulo 14, versículo 1 a 3, Jesus diz: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar o lugar, voltarei e os levarei para mim, né, para que vocês estejam onde eu estiver. Veja, Jesus prometeu que voltaria para nos buscar, mas prometeu também que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Né? Mateus capítulo 28, versículo 30, ou versículo 20. Né? Então veja como Jesus caminhava ao lado de Jairo naquele dia. Jesus continua caminhando conosco hoje e todos os dias. Jesus está ao nosso lado. Portanto, em meio às tempestades da vida, diante das notícias ruins, de circunstâncias desfavoráveis, inclusive da ameaça da morte, olhe para Cristo. Olhe para Jesus ressurreto que caminha conosco. Né? Não tenha medo, tenha fé. Que Deus te abençoe com graça e paz em nome de Jesus. Amém.